Olá, buscadores. Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da Não Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com o Pedro Oliveira. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. Tudo bem, Charles? O Pedro, ele está conversando conosco lá da Austrália, né? Estamos aí com uma diferença de fuso horário, né? O Pedro, ele é uma pessoa muito conhecida na sociedade teosófica. Ele já foi secretário internacional, já residiu na Índia, em Adyar, na sede internacional da sociedade teosófica. Ele escreve vários artigos, ele já escreveu um livro, inclusive, publicado pela Editora Teosófico, uma mini biografia do Siri Han, que inclusive chegamos a gravar aí um episódio, né, sobre esse livro para o Leituras aqui da TV Suprem. E hoje nós iremos conversar sobre um artigo de sua autoria, publicado na Revista Sofia número 106, Revista Sofia, que é uma publicação aí bimestral da Editora Teosófica, né, uma revista que tem mais de 20 anos, mais de 100 exemplares publicados, e o artigo se chama A Noite Escura da Alma. Pedro, esse título, né, estávamos até conversando antes da gravação, esse título é até um pouco assustador, né, A Noite Escura da Alma, né, ele faz referência aí a um processo, né, que todos nós em algum momento, todos nós que eu digo, né, todos os buscadores espirituais aí, terão que enfrentar em algum momento, e que parece não ser um desafio muito fácil aí, né? Fala um pouquinho para nós, contextualiza para nós, para quem está nos assistindo. Acredito que a maioria não está familiarizado com esse tema, né? Sobre, afinal, o que seria essa noite escura da alma? Pois esse tema ele aparece em várias tradições, inclusive na literatura teosófica. Por exemplo, nas cartas dos Mahatmas é dito de que se uma pessoa quer se aproximar mais do trabalho dos Mahatmas, ela precisa ser testada. E uma das formas de testar essa pessoa é fazer com que a escuridão latente que nós não deixamos expressar na nossa vida diária, ela se torne completamente manifesta para que a pessoa aprenda a lidar com isso, né? Isso também inclui um processo de revisar conceitos, apegos e tudo mais. Mas na tradição cristã, mais especificamente, nos textos místicos de Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, e também num tratado místico muito apreciado por vários estudantes, chamado A Nuvem do Desconhecimento, em inglês é The Cloud of Unknowing. A sugestão que é dita é que a gente precisa se sentir à vontade no meio dessa noite, porque é um processo psicológico interno. A doutora Annie Besant criou uma imagem bastante interessante. Na tradição hindu, a evolução da consciência tem dois momentos. Um momento de exteriorização, em que a consciência precisa aprender a lidar com experiências e tudo mais, mas nesse momento da evolução da consciência, a nota-chave é pegar, né? To take, pegar, ou seja, as pessoas tentam chamar a si e manter o conteúdo das experiências, das imagens criadas pela mente pessoal, apegos a objetos, apegos a pessoas. Esse é um momento. O segundo momento é a jornada de retorno à fonte, né? Ao divino, ao eterno. Mas ela disse que existe um ponto de inflexão entre o caminho de exteriorização e o caminho de retorno, que é o momento mais difícil, né? Porque nesse momento, segundo ela, a alma tem um vislumbre
explosivo, quase explosivo, de que nada externo pode trazer a ela felicidade. Então isso é desconcertante, né? Quando você realmente compreende, não intelectualmente, mas compreende no seu coração de que nada externo pode lhe trazer felicidade, e você estava acostumado com a exteriorização das coisas, isso isso é só o começo da noite escura. Fica muito mais difícil mais adiante, mas a gente pode conversar um pouco mais. Eu acho que eu vi algum texto do Taimene, se eu não me engano. Eu não me recordo agora se foi o Taimene, mas falando, né, sobre esse processo e de que seria muito difícil, né, para nós, porque a primeira sensação dessa etapa, né, de provação, como você está escrevendo, seria de vazio, né? Porque você fica meio que sem referência. Como você disse, né? Nós estamos acostumados com a satisfação, nós buscamos, né, satisfação na nossa vida, né, nos fatores externos, né? Então, é uma boa colocação profissional, um relacionamento, né, promissor, né, amoroso, um lar, né, amoroso, etc. É uma situação financeira favorável. Nós buscamos, né, a satisfação nesses aspectos. E quando há essa primeira percepção de que nada disso, né, nada disso é a essência, né, que é uma busca de algo talvez mais profundo, diz que a primeira sensação ela é de vazio, e num primeiro momento ali é bem difícil a pessoa, ou melhor, é bem fácil, né, a pessoa nesse momento ela até ficar deprimida, né, e que porém essa etapa ela passa, né? Logo a gente fica sem referências, mas que no segundo momento a gente começa a encontrar então novas referências para continuar trilhando aí, continuar firme no caminho, né? Que dicas que você daria para as pessoas? Porque muitas vezes as pessoas também têm a sensação, né, de que a busca espiritual é só alegria. Tem muitos autores, né, muitas pessoas que produzem material para a internet que dão a entender isso, né? Que o caminho espiritual, você vai estar feliz o tempo todo, né? E a gente vê por textos, outros textos dizem que talvez não seja bem assim. Que dica você daria para as pessoas que talvez estejam passando ou flertando com essa fase, né? Passando por momentos parecidos, para que ela não desanime aí, né? No seu trajeto. Os místicos dizem que a noite escura é uma etapa necessária e que eles usam a metáfora da natureza, né? A noite nunca dura para sempre, né? Ela vai gerar um amanhecer, mas quando se está no meio dessa noite, muitas coisas podem acontecer. São João da Cruz diz que nas etapas mais profundas dessa noite, a pessoa perde a fé. A fé no sentido pessoal, né? Eu lembro que em 2004, quando houve a tsunami que aconteceu na Indonésia, aquela onda monstro, ela viajou no sentido ocidental e devastou partes da costa oriental da Índia e chegou até a África oriental, entendeu? E muitas pessoas morreram, muitos animais morreram. E um dos artigos publicados depois daquela tsunami, que incluía não só clérigos islâmicos, mas também bispos católicos, era o seguinte: por que Deus deixou isso acontecer? Então, aquela tsunami, que é um tipo de uma noite escura, né? Ela questionou a fé dessas pessoas. E o São João da Cruz sugere de que essa perda de fé, se ela for encarada no sentido correto, ela vai levar a pessoa a descobrir uma fé que se torna inquebrantável, mesmo no meio daquela noite, entende? Porque a noite escura, na verdade, é uma exteriorização completa
do eu pessoal. O eu pessoal esconde essa noite. Nós, como você falou, nós nos refugiamos em experiências, em relacionamentos, em apegos, em objetos, né? Em música digital, né? E tudo isso. Mas todas essas coisas são temporárias, entende? Então, o indivíduo que passa por essa noite, ele descobre um novo relacionamento com a vida, né? Porque na essência dessa noite mais profunda, segundo São João da Cruz, existe um processo de purgação. Purgação do quê? Purgação de todas as experiências, né? Várias tradições dizem isso. Se a gente acumula experiências na nossa mente, esse processo não é muito sadio, porque a experiência serve para nos apresentar uma oportunidade de conhecimento e de compreensão. Mas a gente tende a criar arquivos de experiências, entendeu? Aí quando vem a noite escura, os arquivos são deletados. Eu não sei se existe essa palavra em português, né? Em inglês é delete, apagados, né? E aí, o que acontece? A pessoa fica diante de si mesma. Isso pode ser um desafio, mas também uma oportunidade. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com Pedro Oliveira sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia, número 106, intitulado A Noite Escura da Alma. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Pedro Oliveira sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia, número 106, intitulado A Noite Escura da Alma. Pedro, segundo você estava comentando conosco, né, no primeiro bloco, então, será que nós poderíamos dizer que essa noite escura da alma, ela exigiria um aprofundamento no processo de autoconhecimento, talvez uma busca mais profunda, né, digamos assim, um mergulho na nossa psique, de todos aqueles elementos que talvez a gente acabe conscientemente ou inconscientemente varrendo para baixo do tapete, né, disfarçando, fingindo que não existe, ou até com medo, né? Até com o medo de encarar como se fossem uma espécie de monstros internos que nos assustam. Como você disse antes, existem muitas pessoas para as quais o caminho espiritual é um caminho de alegria, de realização, de paz, não é? De harmonia. E não há dúvida de que essas qualidades elas fazem parte do caminho espiritual. Mas como o Dr. Carl Jung disse, isso está citado no artigo, nós não nos tornamos iluminados ao imaginar figuras de luz, mas ao tornarmos a escuridão consciente. E existe escuridão dentro de nós, né? Do ponto de vista da filosofia hindu,
A fonte maior de escuridão dentro da nossa consciência é chamada de Maya, que na verdade é definido na literatura hindu como um poder cósmico que vela a natureza da realidade. Então, não nos dá acesso a essa natureza da realidade, que é Sat Chit Ananda, ou seja, verdade, inteligência espiritual e bem-aventurança. Muito poucas pessoas experimentam isso nas suas vidas. Então, os ensinamentos sobre a noite escura da alma têm a ver com desenvolver essa capacidade de se sentir à vontade nessa noite, né, onde a gente não tem muita certeza para onde está indo, né? Não entrar em pânico por causa disso, mas simplesmente reconhecer nisso uma oportunidade de olhar para si mesmo, né? Os grandes instrutores sempre falaram isso, né? De que o autoconhecimento é a atividade mais importante que um ser humano pode empreender. Houve um grande sucessor de Sri Shankaracharya na Índia, sucessor moderno, que disse isso num dos seus escritos. O autoconhecimento é a jornada mais longa para o lugar mais próximo. E essa citação mostra de como nós nos perdemos no processo da experiência, né? Como a mente se torna imersa no processo da experiência e esquece de olhar para si mesma. A noite escura da alma ajuda a mente a olhar para si mesma, sobretudo porque na noite escura da alma não há Wi-Fi. E algo que eu penso do autoconhecimento, né, Pedro, que talvez complique o processo, é que o autoconhecimento, ele é individual, né? Ou será que eu entendo errado, né? Claro, óbvio que os textos, né, desses sábios podem nos auxiliar muito, né? A sabedoria do Oriente, de acordo com como estudamos, inclusive, né, no movimento teosófico, certamente nos dá muitas indicações, né, desse caminho, muitas possibilidades, nos apresenta, né, muitas possibilidades, nos apresenta a experiência daqueles que já passaram por esse processo, porém é um processo que cada um terá que enfrentar por si mesmo, né? Será que isso não torna o caminho ainda mais assustador, né? Porque muitas vezes nós só queremos, eu adoraria encontrar isso, né? Um mestre que me desse o abracadabra mágico e que desse todas as respostas, né? Mas talvez não seja tão simples assim, Pedro. Isso. Em A Voz do Silêncio existe uma definição de instrutor que é uma das definições mais precisas que eu encontrei até hoje. O texto diz: o instrutor apenas aponta o caminho. Ele não vai trilhar o caminho por você, ele não vai preparar você para o caminho, ele aponta o caminho. E esse caminho é um caminho de autoconhecimento, mas também de autoconfrontação. Vai chegar um momento nas nossas vidas que nós vamos precisar começar a olhar para nós mesmos na cara, sem mediação. O que eu fiz com a minha vida até hoje? Por que eu guardo ressentimento de pessoas? O senhor Rohit Mehta, na Índia, numa conferência, ele disse que quando uma experiência que termina no tempo também não termina psicologicamente, essa lacuna gera memória psicológica que vai resultar em conflito mais tarde. E cada pessoa tem que julgar por si mesmo, mas é claro que é possível ver como o ressentimento se torna um tipo de um repuxo perigoso na vida das pessoas, porque ele impede essa capacidade de olhar para si mesmo. Com certeza, né? Nós acabamos ficando imersos ali em memórias, né? Memórias e projeções, né? A nossa própria memória nos engana, né? Muitas vezes, quando nós temos ali o lado emocional atrelado à nossa memória, a gente nem lembra exatamente como aconteceu, né? Até a maneira como a gente
como a gente se recorda dos acontecimentos, não é tão verdadeiro assim, né? A gente acaba misturando ali as coisas. Pedro, você diria que para que possamos ter um bom aproveitamento, digamos, desse processo de autoconhecimento, você diria que o recolhimento do ser humano, né? A gente vê que muitos desses sábios, né, principalmente no Oriente, tem por hábito, né, esse recolhimento, né, ou em monastérios, né, ou tem aqueles que se isolam, né, nas florestas, na Índia. Você diria que há a necessidade desse recolhimento? Você talvez recomendaria que as pessoas tivessem uma rotina de recolhimento, um momento na sua rotina? A gente sabe que o estilo de vida, né, ocidental, ele não possibilita tão facilmente, né, esses momentos. Que dica que você daria para quem está nesse caminho e buscando o melhor aproveitamento? Um dos escritores sobre o caminho espiritual disse que o caminho espiritual é um mosteiro sem paredes. Ou seja, ele está na vida diária. A gente pode encontrar esses momentos de recolhimento, de contemplação, né? E o Sr. Leadbeater, quando ele escreveu sobre a vida após a morte, ele disse que quando a pessoa chega no estado de Devachan, depois de passar por vários estágios, ele disse que a alma está no seu próprio lar. E ele disse, e todas as paredes da alma tombaram. As paredes da alma são os veículos da consciência. Então a alma está no seu próprio lugar, num estado de felicidade. Isso seria uma das metas do caminho espiritual. Existem outros estágios possíveis também. Mas cabe a nós encontrar momentos, né, de recolhimento. Por exemplo, eu adoro andar de ônibus. Eu não dirijo aqui na Austrália, porque eles dirigem na mão esquerda. Eu fui treinado a dirigir na mão direita. E se você olha para as pessoas, você consegue perceber na testa das pessoas parte da sua história pessoal, os conflitos que ele ou ela vivem, as preocupações, quando elas experimentaram perdas, né, ou experiências mais difíceis. Isso tudo existe. Então, a questão do autoconhecimento também se transforma numa percepção do outro, né? Foi isso que o filósofo Martin Buber disse, que existir é se relacionar. Ninguém existe sozinho. Recentemente eu ouvi, eu não lembro a autoria agora, mas que o sábio, ele aprende com a experiência do outro. Que a gente pode... O sábio aprende com a experiência do outro, o inteligente aprende com a própria experiência e o tolo não aprende, né? Não consegue aprender, né? Mas que, de fato, nós podemos, né? Através da observação da humanidade e através da troca de experiências. Aí eu queria chegar num outro ponto para a gente finalizar. Você acredita que, ao mesmo tempo que nós precisamos desse... Acho que meio que você já respondeu essa pergunta, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente necessita desses momentos de recolhimento, você acredita, então, que também é importante esses momentos de troca, de convívio com as outras pessoas para o nosso processo de autoconhecimento? Sim. Se nós estamos completamente absorvidos em nós mesmos, nós não vamos escutar muito as outras pessoas, entendeu? O Rumi tem um verso muito bonito. Ele diz o seguinte: ó pessoa de visão dupla, cure essa imperfeição escutando. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Pedro Oliveira sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia número 106, intitulado A Noite Escura da Alma. Nós vamos ficando por aqui. Seguimos juntos nesse aprendizado. Somos um. Muito obrigado.